queridos, chegamos num novo módulo e nesse módulo nós vamos entender o que fazer depois do arrependimento. Neste módulo você vai entender a sua identificação com Cristo, como isso é possível. Uma identidade criada na imagem, à imagem, se identificando com o próprio Cristo. E a identificação de Cristo com a minha e com a sua humanidade, ou seja, com as nossas fraquezas, as nossas debilidades, com o próprio pecado em si, com a carne sendo tentada a pecar em todas as coisas. A identificação de Cristo pagando um alto preço pela minha e pela sua salvação e libertação. O preço que Cristo pagou para nos dar a sua vida. Não era só uma vida entregue na cruz, mas era a vida dele tendo a possibilidade de ser transferida para mim e para você. Então, determinadas perguntas poderão ser respondidas por causa dessa identificação de Cristo comigo e, posteriormente, a minha identificação com ele. Isso, na Bíblia, é chamado de a justiça de Deus. O cumprimento da justiça de Deus a meu e ao seu favor por meio de Cristo. Então, o que vem depois do arrependimento? Como agora eu vou poder manifestar o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, o céu na terra? Como manifestar o céu na terra? Eu posso viver o propósito original? Aquele descrito no começo dos nossos módulos, descrito na formação do homem e da mulher, quando o próprio Deus soprou o fôlego nas narinas de Adão? Para que serve a pessoa do Espírito Santo morando na terra? O Espírito Santo mora na terra. Hoje eu tenho toda a autoridade de Cristo por meio do nome dele. Como isso funciona? Então eu posso governar através de Jesus? Como? E finalmente, como eu posso influenciar com essa autoridade, com esse governo, todos os montes da sociedade, sem necessariamente governar os outros? Como eu posso exercer autoridade sem governar o outro, o meu próximo? Vamos recapitular somente um princípio. Desde o dia em que nascemos, nós fomos influenciados da maneira natural ou mundana de pensar. Quando nós aprendemos a nos envolver com Deus, a nos reconectar com Deus, nós aprendemos de uma maneira religiosa essa conexão. Principalmente por meio da religião, que nos ensinou regras e cerimônias para nos conectar com Deus. Então a nossa devoção está mais vinculada à obediência a determinados passos para eu chegar a Deus, do que a um relacionamento. E na vida religiosa, a religião, ela não ensina, ela não estimula o principal passo. Talvez você esteja falando para mim, mas você vai me falar o principal passo e eu fui estimulada no principal passo. Mas nem sempre foi assim, porque os tempos e as estações e as revelações de Deus, elas mudam de acordo com cada tempo que se aproxima cada vez mais do retorno do nosso Senhor. E eu te digo, nós estamos num tempo favorável para o que a religião deveria ter ensinado, mas não nos ensinou. O quê? A vida no Espírito, a liberação do poder de Deus de maneira coletiva sobre toda a face da terra, cumprindo uma profecia que está lá em Abacuque, que toda a terra será inundada pela revelação do conhecimento da glória de Deus. Veja, o conhecimento da glória de Deus.
assim como as águas cobrem todo o mar. E isso já está acontecendo. A forma como a tecnologia se multiplicou nas possibilidades das mídias, das comunicações chegarem dentro da nossa casa, estarem conosco por meio até de um aparelho celular. Então nós conseguimos receber conhecimento de maneira demasiada. E isso ajuda a se cumprir aquela profecia, que o conhecimento da glória de Deus seria multiplicado. E o conhecimento é um fator essencial, vital, para que a vida no Espírito seja desenvolvida por cada um de nós. Essa vida, ela nem sempre é ensinada, estimulada. Que vida no Espírito é essa? É uma vida revelada nos evangelhos, é a própria vida de Jesus. O estilo de vida de Jesus era uma vida no Espírito. Paulo, ele enfatiza e ele usa esse termo. Se vivemos pelo Espírito, se andamos pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E é esse estilo de vida que vai trazer a transformação e a manifestação da vida de Cristo através de nós. E esta vida, a vida no Espírito, é o diferencial de todas as pessoas que falam que creem em Deus. Nós vemos o fruto na vida delas, já falamos sobre o fruto do Espírito por aqui, mas a manifestação de Deus na vida delas se dá pelo fruto aparente nelas, o fruto dessa vida. E a minha e a sua comunhão com Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai manifestar essa vida no Espírito. Então, como eu desenvolvo a vida no Espírito? Em termos práticos, por meio da meditação na palavra de Deus, porque aí o conhecimento puro daquele que é a própria palavra chega até mim. Por meio da oração, e a oração nós temos vários tipos. A oração, os tipos de oração, e a oração propriamente dita, são as formas de expressar o que eu preciso, o que eu quero, e a forma de me comunicar com Deus a respeito do mundo e das outras pessoas. E isso carrega vários tipos de nomes, como oração de petição, que é pedir a Deus, oração de gratidão, que é agradecer a Deus por algo que Ele fez, intercessões, que é se colocar no lugar do outro, ou interceder por um lugar, quando eu vejo mal em algum lugar, interceder. Então, a oração, ela faz parte da vida no Espírito. E a fé, a crença na pessoa do Espírito Santo, se comunicando comigo, porque o Espírito Santo é Deus. O Pai e o Filho estão no céu. E uma pessoa chamada o Consolador, o Ajudador, foi enviado para nós, o Conselheiro da parte de Deus. Eu preciso crer que o Espírito Santo que está operando na terra tem comunhão comigo. Quando eu falo, eu senti a presença de Deus em um lugar, eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Então, o desenvolvimento da vida no Espírito se dá pela meditação da palavra, que vai me trazer o conhecimento. Esse conhecimento vai gerar convicção em mim. Essa convicção vai me levar a ter uma vida de comunhão com Deus. Por meio de orações eu converso com Deus. Todo tipo de orações. A manifestação de uma maior intensidade de comunhão com Deus me leva também ao louvor e adoração, que é uma comunhão mais íntima com Deus. Aí eu começo a cantar, não só a orar, eu canto, eu oro, eu bendigo ao Senhor com palavras que liberam a minha admiração, o meu reconhecimento por tudo aquilo que eu aprendi na palavra. Veja, a base é a palavra. Lembrando,
A palavra é uma pessoa. Quando falamos da palavra, ela é a revelação de uma pessoa. Por isso que é tão possível vivermos a identidade de Cristo. Se você investir tempo nisso, eu te garanto, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a vida nesta terra, a vida na carne, ela não tem nada a ver com a vida no Espírito. Ao investir tempo na palavra, investir tempo nas coisas, dos interesses do céu, é impossível a sua vida ser a mesma. E como eu sei que a minha vida está sendo transformada? Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, priorize o Novo Testamento, mas leia toda a Bíblia. Faça perguntas para Deus, libere palavras, libere todas as perguntas que você tiver. Se você quiser escrever num caderno essas perguntas, libere e fale com Deus em forma de oração, em forma de pedido. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Respostas virão. Só que tenha o bom senso também de anotar as respostas. E com o tempo você vai perceber a presença, você vai começar a ter a percepção e o discernimento da presença de Deus. E quando a sua intimidade aumentar com Ele, você vai saber quando você está o agradando e quando você não está o agradando. E aí, uma palavrinha-chave para isso é: o temor do Senhor vai se apoderar de você. E você vai ter tanta intimidade com Deus que você vai saber quando as suas ações estão contrárias àquela palavra, aquele conhecimento que você adquiriu de estar com o próprio Deus primeiro por meio da sua palavra e depois por meio das suas orações, adoração e louvor. E isso chamamos de comunhão com o Espírito. O resultado dessa comunhão é o fruto do seu relacionamento com Ele, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. E lá em Gálatas nós já lemos sobre ele. O fruto do Espírito libera vários filhos em nós, várias expressões em nós que podem ser chamados de filhos. O fruto em nós, do nosso relacionamento com Deus. Por que você está me falando tudo isso, irmã? Porque nesse módulo, ao você se identificar com a vida de Cristo não é algo que está distante de nós. A vida de Cristo e viver Cristo através de mim não é algo longe, é algo possível. Por isso que lá em João 15, quando ele fala sobre frutos, ele fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês vão dar muito fruto. Então, neste módulo, nós vamos aprender judicialmente um pouquinho como aconteceu a justiça de Deus lendo na palavra. E depois nós teremos aulas específicas do que temos, do que somos e tudo o que podemos em Cristo Jesus. A nossa identificação com Cristo e a identificação de Cristo conosco acontece por meio da justiça de Deus, mas ela se manifesta por meio da redenção nele. Sim, ela se manifesta. O que é redenção? É uma palavra muito conhecida, muito falada, mas às vezes pouco discernida. No dicionário online está escrito que é um verbo transitivo direto e significa fazer a reparação de um erro. Redimir significa reparar um erro, um crime, uma falta. Retratar, outro sinônimo, oferecer compensação a alguém por um dano, um prejuízo. Aí tem, entre parênteses, religião. Significa livrar do inferno. A religião ensina que é buscar redimir os impuros. Mas para mim,
o que ele significa sem ser o contexto da religião, é o que mais a redenção simboliza para nós. Fazer a reparação de um erro. Jesus reparou um erro que foi cometido lá no Éden, a grande decepção. Quando o homem escolheu não confiar na palavra de Deus e seguir o seu próprio caminho, falando, não, eu vou acreditar na palavra desse outro aí, da serpente. Ou fazer a reparação de um crime, de uma falta, retratar, oferecer compensação a alguém. Pense, a redenção, a justiça de Deus completa em Cristo Jesus fez justamente isso. Nos compensou de um crime que não foi um só. Cada vez que eu erro, cada vez que eu afronto o caráter de Deus com as minhas mazelas, com os meus pecados, Jesus precisou reparar todos os meus erros, os meus egoísmos, a minha imoralidade, o meu narcisismo, a minha falta de querer compreender o outro. Jesus reparou isso na cruz. E ele não só reparou o dano que isso causa ao outro, mas ele permitiu que a natureza dele começasse a me transformar. Então aquela natureza de Deus que foi maculada ali no Éden, agora foi regenerada pela redenção. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.